Olá, sejam bem-vindos a mais um Sem Filtros. Aqui não falamos de sistemas táticos complicados nem de treinos bidiários. Falamos de histórias, de memórias e momentos que só o futebol nos dá. Hoje temos connosco um treinador carismático, cheio de energia, já deixou a sua marca em vários clubes da Liga Portugal e não só, e em qualquer equipa que esteve, sempre cumpriu ou superou os objetivos traçados. Senhoras e senhores, cá temos connosco o Mister Pepa. Vamos a isto sem filtros. Ora, boa tarde, muito Boa obrigado. tarde. Muito obrigado Mister, pelas muito bem-vindo. palavras. Obrigado. Obrigada a nós por termos aqui, é uma enorme honra. E eu começo por perguntar se recorda do primeiro jogo na Primeira Liga como treinador. Que emoções viveu nesse dia? Não recordo, é impossível esquecer, porque acabou por ser uma estreia, e uma estreia de alguém que vem do mais baixo possível, mais baixo com todo o orgulho e satisfação pelo percurso, mas acabou por ser um dia marcante para mim e inesquecível, porque foi um trajeto muito difícil, vá, algo que se calhar inalcançável para algumas pessoas que achavam que era praticamente impossível começar de tão baixo, tão de baixo e chegar ao patamar máximo do futebol português, e só provou que acontece, ou seja, é possível irmos atrás dos nossos sonhos e para mim isso é um ponto-chave de tudo, sem ultrapassagens, sem passar por caminhos às vezes que não devemos, sem atropelar ninguém, vá, é mesmo esta a palavra. Portanto, foi um dia inesquecível, foi um Moreirense Passos Ferreira, e foi um dia muito marcante e muito feliz. Apesar de não termos ganho, empatamos, mas pronto, foi um bom jogo. E já agora que fala desses seus contornos, do seu percurso, que é sempre admirável, digo eu, no mundo do futebol, encontrarmos assim figuras e histórias assim de pessoas que realmente lutaram muito e que quando conseguem grandes conquistas, de facto há que olhar para trás e fazer essa tal retrospectiva boa. Porque é que o Mr. Pepe acha que protagonizou, não é, esse percurso tão meritório? O que é que acha que está por trás disso tudo? Ó Bruna, eu acho que o marcante aqui foi a minha carreira enquanto jogador. Eu acho que foi marcante, porquê? Porque eu cheguei a um patamar máximo, se é que posso dizer isso, ao atingir os séniores do Benfica, ou seja, eu cheguei aos séniores do Benfica muito cedo. Eu fui bicampeão nacional de juvenis, fui campeão europeu pela seleção de júniores, não é? De sub-19. Era uma das maiores promessas da minha geração, de 80, na posição de ponta de lança, que falava-se muito na altura, que não havia muitos, não é? E de repente, de um futuro ponta de lança da seleção nacional, terminei a carreira muito cedo, com 9 operações, com coisas muito complicadas, lesões complicadas, desde 5 operações ao joelho, pubalgia, tive um tumor no pé, partiu a cana do nariz, ou seja, muitas operações, muitas cirurgias e com uma carreira que acabou muito precoce. E eu acho que isso é marcante para depois ir atrás, ou seja, não tive tempo para baixar os braços, não tive tempo para pôr a cabeça debaixo da areia, não tive tempo para depressões, porque tinha uma casa, entre aspas, um frigorífico para encher de comida e de bens essenciais, ou seja, não deu tempo para andar a lamentar a falta de sorte, não gosto de dizer sorte, mas aquilo que me estava a acontecer enquanto jogador. Portanto, fui à luta, formei-me com vários cursos que eu sabia que poderiam ser ferramentas úteis para aquilo que eu queria mais tarde. Fui tirando os cursos de treinador, né, também outros cursos auxiliares, inglês, mexer no computador, Word, Excel, 12º ano terminei, consegui entrar na faculdade, mas não continuei porque não tinha capacidade financeira para seguir os estudos no privado. Ou seja, muita coisa que me aconteceu e depois foi tudo uma questão eu gosto muito de dizer isto, de sorte, mas essa sorte foi procurada. E quando eu digo sorte e procurada, porquê? Porque quando as coisas me apareceram pela frente, quando eu digo coisas é as oportunidades, eu estava preparado, ou seja, eu preparei-me para elas.
E eu gosto de dizer isto: nós temos de estar preparados para quando a sorte nos bate à porta, porque se nós não estivermos preparados com competência, com cursos, com formações, com experiências, estágios, chamem o que quiserem, preparados. Pronto, há muita forma de estarmos preparados. E eu sentia-me preparado para cada desafio que fui tendo na vida. E os desafios que me foram aparecendo ao longo da carreira como treinador é as tais oportunidades que eu digo de sorte. E eu estava preparado para elas, portanto, fui tendo sorte com as oportunidades e fui tanto preparado para as oportunidades. E tudo foi depois um escalar de montanha que eu admito que foi mais rápido do que aquilo que eu pensava e idealizava, mas aí está, preparei-me e acima de tudo, é isto, pronto, sempre com grande orgulho. Falando agora de um destes etapas dessa tal caminhada pela montanha, falando do Tondela, conseguiu realmente uma permanência que parecia, na altura, impossível, não é? Recorda-se do que falava aos jogadores, principalmente daquela fase da reta final da época? Tondela foram 3 anos fantásticos e épicos. 3 anos, por exemplo, no segundo ano conseguimos a melhor classificação de sempre, foi um campeonato tranquilo, vá. Agora, no primeiro ano e no último, e falando agora, tentar fazer aqui uma síntese, assim, um resumo rápido. No primeiro ano eu fui em janeiro, o clube estava em último, salvo erro com 8 9 pontos, sei que não estava nos 2 dígitos, e o presidente ligou-me dali a seguir ao Natal, ali na altura, a seguir ao Ano Novo. O presidente Gilberto Coimbra ligou-me, eu já lá tinha passado como treinador adjunto, uns anos antes, e ele liga-me a perguntar o que é preciso eu fazer para te convencer a vires para o Tondela. E eu respondi-lhe logo por telefone: "Ó presidente, não precisa de fazer grande coisa, é só marcar o dia, a hora que eu sento-me aí consigo e sabe que tenho um carinho muito grande por si, por Tondela, portanto, vamos embora". E realmente o desafio era praticamente estávamos sentenciados no mundo do futebol, o Tondela já tinha descido. E a verdade é que conseguimos a manutenção no último jogo, contra o Braga em casa. Nos últimos 6 jogos do campeonato nesse ano ganhamos 5, algo, aí está, impensável, surreal. E ficamos na Primeira Liga, não foi por um ponto, foi por um golo. Isto dava um filme. Se fosse nos Estados Unidos, que eles gostam destes filmes dramáticos, dava Ok. um filme, dava um filme. Foi por um golo, não foi por um ponto nem por dois, foi por um golo. No segundo ano, como eu já tinha dito, conseguimos uma manutenção muito tranquila, com uma classificação muito boa. E no último ano, no meu terceiro ano, fomos ao mata-mata, entre aspas, em casa com os Chaves, que era um jogo que os Chaves bastava empatar ou ganhar e a nós Tondela só dava para ganhar. E eu lembro-me antes desse jogo, nós conseguimos empatar fora, em Alvalade, com o Sporting, e nós com esse empate ficávamos a depender só de nós. Só quero depender só de nós de é ganhar ou ganhar. E eu prefiro, sinceramente, ter só uma hipótese, que é só ganhar, do que ter um X, ter 2 resultados para jogar. E então nós fomos para esse jogo com aquele espírito de mata-mata, é ganhar ou ganhar, e pronto, e conseguimos mais um feito muito bonito em Tondela, com 2 manutenções épicas, dramáticas, sem esquecer que antes de eu chegar no ano anterior, o Tondela também tinha conseguido uma manutenção parecida, na altura o treinador era o Petit, também na última jornada, e também com um dramatismo parecido, porque o Tondela estava em último e depois conseguiram também fazer uma recuperação muito grande no final. Como é que foi, por exemplo, ver agora o Tondela campeão novamente? Acompanhou? Fiquei Acompanhei, claro, fiquei muito feliz, fiquei muito contente, a sério. E fui ver, consegui ver um jogo, Ai, estava lá. Eu consegui ir também. numa não vi esse último. Ai, o último Eu não. eu vi um jogo especial para mim, porquê? Porque coincidiu a vir a Portugal nessa altura e havia um jogo que era o Tondela com o Passos Ferreira. E eu tive, ou seja, treinei no Tondela 3 anos, 2 anos em Passos, Olha, e eu perfeito. Não podia perder esse jogo. Tanto que não em Portugal. pronto, foi perfeito. Não estava a torcer por ninguém, gostava que tivesse até sido gostava de um empate, que é para dava um ponto para cada equipa,
mas Quem ganhou esse jogo? o Tondela ganhou, e pronto, mas fiquei muito contente. O Passos, pronto, está numa situação agora mais complicada que eu não esperava, e se calhar quem acompanha o futebol português há muitos anos, nos últimos 20 anos ou 15 anos, não imaginava uma coisa destas com o Passos, mas há que dar a volta às coisas e acreditar e ter esperança. E em relação ao Tondela, fiquei muito contente com a subida e com o título de campeão, é a cereja no topo do bolo, mas fiquei muito contente com o regresso do Tondela ao futebol, ao topo do futebol profissional. Quando pegou, agora falando um bocadinho do Passos de Ferreira, que levou uma equipa, não é, que levou à Europa, sentiu nessa altura que tinha dado o chamado salto na carreira ou não foi aí que sentiu? Senti e sem, mas aí está, isto não tem nada a ver, eu ao dizer que senti, não é estar a menosprezar ou a dizer que o Passos é superior ao Tondela, não tem nada a ver Claro que com não, sim, isso, sim, sim. mas sendo, tanto é que, não é, são momentos, o Tondela agora está na primeira liga e o Passos está na segunda, isso vale o que vale, faz parte, são momentos, são gerações, são... Agora, o Passos Ferreira naquela altura, vinha com um histórico, com um passado recente de uma equipa, entre aspas, considerada a equipa de primeira liga, a equipa de normalmente luta pela primeira página da tabela ou pelos primeiros 8 9 lugares, ou seja, com condições de trabalho, eh, aí sim eu posso dizer superiores ao Tondela um pouquinho, porque o Tondela, aí está, é um clube que eu lembro-me, estava numa fase ainda de desenvolvimento, de crescer e de aumentar as suas infraestruturas, apesar de ter um departamento já muito competente e muito bom. Eu em Passos encontrei um clube já noutro patamar em termos de infraestruturas. Ou seja, concordo com a Bruna, ou seja, foi um passo em frente, e muito natural daquilo que eu idealizava na altura em Portugal, que era ir subindo de patamar em patamar até atingir o patamar máximo, não é? Sempre aí está, sem atropelar ninguém e sem estar obcecado com nada. Qual foi a vitória mais marcante desse percurso europeu com o Passos? No Passos? Sim, sim. No Qual é que foi, Passos assim, a vitória mais tivemos, talvez em casa com o Futebol Clube do Porto, uma vitória por 3-2, onde fomos muito, muito, muito prejudicados. Eu fui expulso, o meu adjunto foi expulso. Foi uma noite muito infeliz para quem estava a arbitrar o jogo, mas aí está. Quando os astros lá em cima se juntam, pode vir quem quiser, pode vir o que vier, que a vitória estava destinada a ser nossa naquela noite. E fizemos um jogo fantástico, fomos muito superiores ao Porto nessa noite, mesmo com, aí está, com muita coisa a correr contra nós, daí valorizar ainda mais essa vitória, porque foi uma vitória épica contra muita coisa e contra uma equipa que, em condições normais, em 10 se calhar ganhávamos uma, não é? Mas nessa ganhamos e ganhamos bem, e foi muito meritória a vitória. Entre outras, mas essa foi marcante. Em Setúbal tivemos uma também muito engraçada, estamos a perder 2-0 ao intervalo e viramos para 3-2, também foi marcante. Já houve algum jogo em que sentiu assim, hoje o plano, o que eu tinha planeado, saiu na perfeição? Pelo Passos, pelo Tondela, ou no geral, assim, Estamos a falar ainda do Passos. é assim, houve vários jogos que eu esse ano no Passos, principalmente no segundo ano, nós no primeiro ano também entramos, eu quando digo entramos estou a falar de mim e da equipa técnica, porque sem equipa técnica, sem os adjuntos, eh, não sou nada entre aspas, portanto isto é um trabalho de equipa, é um trabalho multidisciplinar e eles são muito importantes em tudo o que fazemos, não é? O que fazemos. Portanto, houve vários jogos onde sentimos que fomos muito importantes para os jogadores. Na leitura daquilo que foi a estratégia para o jogo, aquilo que sentíamos que o adversário poderia fazer, os pontos fracos do adversário, os pontos fortes, e fica sempre um sentimento de satisfação quando nós conseguimos identificar isso e passar essa mensagem de forma sucinta e de uma forma sem encher muito, não estar ali a encher chouriços, como se costuma dizer, não é?
mas os jogadores terem uma leitura perfeita e boa e objetiva daquilo que vão encontrar e sabe-nos bem estar dentro de estar no campo, no banco de suplentes e estarmos a assistir que estamos a ajudar os jogadores ou ajudamos, vá, durante a semana, porque depois durante o jogo a ajuda já diminui, é mais na palestra antes do jogo, é um intervalo, poder dá-los com algumas orientações e algumas substituições. Mas houve Depois no vários, jogo é pronto. deixar acontecer, não é, Pepa? E o jogo é a parte mais tranquila, é deixar acontecer. É, Um pouco isso. eu costumo dizer que a noite que eu durmo melhor é na véspera do jogo, sinceramente. Seja um jogo para decidir o apuramento europeu, seja um jogo para decidir uma manutenção, é noite que eu durmo muito bem, ou melhor mesmo, melhor, é antes do jogo. Sempre, 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 na véspera do jogo. Por isso é que eu disse a pergunta anterior que tivemos várias situações, diz que ia estar armado em esperto ou não, modéstia à parte, mas tivemos vários jogos onde sentimos que a estratégia funcionou na perfeição. Vamos agora até Guimarães falar sobre outra equipa que também levou à Europa. Quando entrou no balneário do Vitória Sport Clube pela primeira vez, qual o peso da responsabilidade que sentiu na altura? Porque treinar o Vitória tem, sem dúvida, uma responsabilidade acrescida que se calhar não tinha também tido nos outros clubes anteriores. Ó Bruno, eu não tinha, mas o Vitória foi especial para mim. A passagem, assim, sanjonense, feirense, moreirense, Tondela, eu deixo sempre amigos e uma relação com os funcionários e com os departamentos muito boas, muito, por onde tenho passado. O Vitória foi especial porquê? Porque foi um clube, ou era um clube que eu me identificava muito. Eu sabia as canções da claque, ah, aquele hino da entrada no campo antes de começar o jogo, eu Cantava sabia. também, Sim, eu sabia isso tudo. Eu ia de férias com as minhas filhas e punhamos a dar no carro as músicas da claque do Vitória. Ou seja, mas mais do que isso tudo, eu sentia-me ansioso e preparado e naquela expectativa de sentir um clube que tivesse uma cidade e uma torcida, uns adeptos que vivessem como Vitória vive. Ah, como e parte já do é clube, não é? e Como já parte era do e já era um namoro antigo. Ou seja, eu cheguei a ter, agora pode-se falar à vontade, estive muito próximo de ir para o Vitória, na altura ainda o presidente era o Júlio Mendes, na altura os treinadores foi o Ivo, foi o Luís Castro, ou seja, eu estive ali sempre ali, certo, na mesa, sim, perto, exato. mesmo quando saí do Tondela. E depois o Passos, pronto, com naturalidade as coisas também foram correndo bem, e chegou o convite, chegou a oportunidade, porque na altura o presidente já era o presidente, o Miguel Pinto de Lisboa, hum, e pronto, foi irrecusável. Foi um convite que eu sinceramente tive muito convite nesse ano, no último ano do Passos, quando atingimos o quinto lugar, mas eu queria, aí está, para o planejamento que eu tinha em Portugal, eu continuava, ou seja, a idealizar o sítio certo para dar mais um passo em frente, mais um clube com um patamar diferente daquele onde eu estava, e correspondeu às expectativas que eu tinha. E depois de estar lá, o balneário, aquele calor humano, desde os funcionários aos diretores, aos departamentos, foi uma experiência, pá, fantástica. Ó Bruno, e mais uma vez, modéstia à parte, nós, equipa técnica, passado 15 dias, 3 semanas, olhamos uns para os outros e dissemos: "Não, realmente temos mãos para conduzir isto, porque o clube é grande, tem gente muito competente, mas também temos que olhar para nós e reconhecer que também temos competência para levar o clube a bom porto", porque eram 2 anos sem competições europeias e nós sentíamos essa responsabilidade, não pressão, prazer. Fazíamos ali as coisas com muito prazer, porque foi um clube muito marcante e especial. Qual foi o jogo em que mais sentiu a força dos adeptos vimaranenses? Recorda-se ali de algum jogo que tocou ali Ui, no coração, por exemplo, ou que fez assim ui, arrepiar? tantos, mas eu acho que onde foi de arrepiar mesmo, e normalmente vamos buscar recordações positivas, porque também tive momentos
negativos e faz parte no futebol. Ah, um deles, por exemplo, nós tivemos uma eliminação, por exemplo, na Taça de Portugal, uma competição onde nós queríamos ir à final, ir ao Jamor, e para os adeptos do Vitória ser eliminado pelo vizinho moreirense, é doloroso e é quase inconcebível, mas o futebol é isto mesmo. E a verdade é que fomos eliminados para a taça em Moreira, depois fomos lá ganhar para o campeonato, mas pronto, são outros 500. Mas esse momento foi duro, foi duro. Só que por outro lado, por exemplo, um derby contra o Braga em casa, onde temos um jogador expulso, estamos com menos um e estamos a jogar em casa e o estádio todo a acreditar, a puxar pela equipa e nós marcamos o gol da vitória aos 90 mais 4, o estádio vinha abaixo, a equipa técnica, o banco todo correu, entrou pelo campo adentro para festejar. Na altura, o gol foi o Nelson da Luz que marcou aos 90 e tal minutos. Ou seja, foi com menos um, ganhar ao Braga em casa, quando já não se ganhava há alguns anos ao Braga, foi capaz de ter sido um momento ali também muito marcante em termos de comunhão entre equipa, cidade, estádio, adeptos, tudo. Superou aqueles tais momentos menos bons, Pepa. Ai, supera, mas houve vários momentos fantásticos dos adeptos do Vitória, sempre com a equipa, sempre com uma exigência tremenda, mas nunca vi isso como, sinceramente, como tremideira ou como pressão extra, pelo contrário, pelo contrário. Aliás, era aquilo que eu queria, motivava, se era aquilo que eu queria, como é que eu depois posso estar a queixar-me de alguma coisa? Eu acho que quanto mais esse tipo de pressão, que eu não gosto de chamar pressão, mas ok, de exigência, vá, pronto. Eu acho Mas bom, um acho. treinador é sempre um gestor ali de pressão, Pepa, é um facto, não é? Claro, e temos que saber, nós temos que saber gerir bem o balneário e gerir bem esses momentos de emoção, de colocar mais pressão nós próprios, colocar pressão no dia a dia. Isso sim, temos que colocar exigência no dia a dia, que é para os jogadores se habituarem, e não é só os jogadores, os próprios departamentos que estão à volta de tudo, que fazes tudo um clube funcionar. O departamento de scouting, o departamento médico, o departamento de controle do treino, logística, nutrição, ou seja, se nós, equipa técnica, ou eu, Pepa, se não for exigente com todos eles, como é que nós vamos lidar com a exigência exterior? Portanto, nós temos que ser os primeiros a ser exigentes connosco, para exigirmos dos jogadores o máximo no dia a dia, que é para depois aquela exigência externa ser natural e trazer esse barulho de uma forma positiva para nos elevar até em termos de rendimento e superarmos a nossa performance. Vá. Falando aqui de mais um degrau acima, no caso, as suas experiências no estrangeiro, continuamos aqui sempre a subir, não é, Pepa? Falando aqui destas 4 experiências, não é, que já esteve pelo estrangeiro, Arábia Saudita, Catar, e o Brasil, em 2 clubes diferentes, o que é que fica de mais importante destas suas passagens lá fora? Aqui, eu nem diria tanto que foi, ou seja, o Cruzeiro realmente com 11, 12 milhões de adeptos, eh, foi subir. É verdade que aí os outros clubes, eu fui para contextos difíceis, porquê? Porque o objetivo era a manutenção. E quando o objetivo é a manutenção e quando as coisas no início nós conseguimos elevar a fasquia e a expectativa, isso depois paga-se, às vezes paga-se mais tarde. E eu não digo que isto parece um bocado contrassenso. Claro que é bom arrancar bem, claro que é bom começar bem, claro que é bom nós subirmos as expectativas, só que a verdade é que aconteceu em 3 desses clubes, desses 4, onde nós, elevamos muito a expectativa e depois fica mais difícil de compreender alguns resultados menos positivos que acontecem com naturalidade, principalmente quando estamos num clube onde o objetivo é parecido àquele que tinha em Portugal, por exemplo, no Tondela, não no Vitória. Sim. E é preciso ter muita paciência e muita capacidade para esses momentos. Mas Ou seja, foram experiências fantásticas lá fora. ou seja, são os próprios contextos diferentes, difíceis, no caso do Tondela, à meia da época, que toda a gente achava que o Tondela vai descer, não é?
é um pouco também são contextos difíceis, mas que o Pepa, não é, começa a brilhar e as pessoas meio que ficam ali iludidas, não é? E no futebol não pode haver ilusões, não é, Pepa? Não, não pode e cabe-nos a nós também tentar ajudar quem tem a faca e o queijo na mão a meter um bocado de freio e a meter um bocado de gelo nessas situações. Eu sou o primeiro e nós temos de ser os primeiros a não ficar iludidos com os resultados. Só que é assim, já não basta nós também termos de ter a capacidade de esfriar os sentimentos e as emoções dos jogadores. Agora, de um presidente ou de um vice-presidente ou de uma direção, não nos compete a nós, mas temos também que às vezes também descer à terra na realidade do clube e trazer as expectativas para mais próximo da realidade, para não ficarem ali muito distantes umas das outras. Ó Pepe, um treinador tem muito trabalho, já tem que gerir uma equipa inteira de jogadores. Também às vezes tem que gerir as emoções, não é, de quem manda, que é mesmo assim, quem manda, no caso nos clubes, não é fácil. Não, sabes, às vezes eu leio algumas coisas e é verdade, eu ouço alguns depoimentos quando alguns colegas falam que o treinador é uma pessoa muito isolada. Porquê? Porque quando ganha, ou quando a equipa ganha, normalmente os treinadores gostam, e eu falo por mim, de passar esse crédito, essa, essa, esse momento para quem? Para os jogadores, para os departamentos, para o trabalho da direção que trouxe bons jogadores, e raramente ou nunca gosto de trazer essa, esse feito Mérito para para si mim, próprio. o mérito Ok, para mim, exato, ou para nós, equipa técnica, vá. sim, Neste caso, para mim, vamos falar do Pepa em si. Pepa. Mas quando as coisas correm mal, alguns resultados, aí já sou o primeiro a dar um passo em frente e a pôr o peito para fora e eu estou aqui. Ou seja, por isso é que às vezes o treinador fica muito isolado nisso. É nos festejos e na vitória, eu gosto de me resguardar e quando as coisas não correm tão bem, gosto de dar o passo em frente e olhar de frente as coisas e acalmar e vamos embora, porque isto faz parte do processo, faz parte do caminho e não andar ao sabor do vento é um dos lemas, é um dos princípios. Acreditar no processo, acreditar no trabalho, evoluirmos e termos sempre um equilíbrio muito grande emocional, porque quanto mais equilibrado nós formos nos bons momentos e nos maus momentos, mais preparados também vamos estar para ajudar o mais importante que são os jogadores a estarem bem. Dessas 4 experiências pelos lá fora, o que é qual é que gostou mais? Só assim, Ah, epá, onde é que gostou mais de estar? Na Arábia, no ah, Catar, no Brasil? todos, No Sport sim, foi muito feliz, não é? Foi feliz, sim, tem sido campeonato foi porque estadual, a subida de divisão, depois fomos campeões estaduais, fez todos, história, não é, no Sport Recife. eu acho que todos, sinceramente, oh Bruno, foi tão. Agora sim, estou em casa já há uns mesitos e começo a analisar até um pouco a frio, finalmente, estes 4 clubes que passei nos últimos 3 anos. Porque foram 3 anos muito corridos, com muita loucura em termos de emoções e de turbilhões e de Mudanças, não emoções é? e de mudanças. Claro, Estamos a falar de continentes completamente diferentes, de culturas diferentes. completamente diferentes, de campeonatos completamente diferentes. Ou seja, eu até me arrisco a dizer que eu saí do Vitória um pouco. Quando vou para a Arábia Saudita, até foi um pouco rápido demais. Ou seja, eu, eu aí até admito que o meu trabalho de casa não foi assim tão bem feito. Porque eu saio num contexto Vitória, com tudo, com um percurso muito sólido, muito transparente acima de tudo e muito tranquilo de grau a degrau, e vou para a Arábia Saudita para um clube, com todo o respeito, que tinha uma ou duas presenças na Primeira Liga só. Um clube com. Eu disse, ok, é fácil de saber, mas e como é que vamos saber o nível competitivo da equipa? Como é que eu vou conseguir saber a qualidade dos jogadores? Como é que eu vou saber a que nível está mais ou menos a equipa para poder competir com as outras equipas do Campeonato Saudita? Um campeonato que eu não conhecia de lado nenhum. Ou seja, e pronto, e mesmo assim chegamos lá e conseguimos pôr a equipa ali em sexto, sétimo, a lutar pelo quinto lugar, e de repente, quando estamos ali em nono, décimo, oitavo ou nono, exato, aí está, como a expectativa foi tão alta de início, de repente parecia que já pensavam que íamos lutar por títulos ou por isto ou por aquilo e não dava, não dava, não dava. Há que ser realista e
E eu acho que isso às vezes, ou esse momento aí foi, podia ter sido mais ponderado da minha parte, mas às vezes são coisas que eu admito também que, às vezes são decisões, ficamos ali um bocado entre a espada e a parede. Há a vertente esportiva e há a vertente financeira. E às vezes a financeira pesa um pouco em detrimento da desportiva. E se calhar não. E eu admito que essa primeira ida para o Médio Oriente, eu, olhamos mais para a vertente financeira na altura, porque foi assim tudo tão rápido que eu até recusei uma vez, a primeira vez recusei, e depois eles vêm com uma contraproposta que é daquelas, faz lembrar o filme do Padrinho da Máfia, que é uma proposta irrecusável, não é? E pronto, e fomos. Tudo o resto, pronto, foi diferente. Já fui muito mais pensado, muito mais ponderado, hum, e O foi, Qatar foi, também se foi. calhar não foi assim muito diferente, não é, nesse sentido. O Qatar foi um pouco parecido, que o clube também estava em último. O clube estava em último lugar na altura e nós aí está, conseguimos chegar, estabilizar o clube, começamos a subir na classificação e depois, ao mínimo resultado negativo, a expectativa está tão alta que acaba por sobrar para o mesmo, né? Que é para o treinador. Já no Cruzeiro e no Sport, pronto, são Só mais estar situações no Brasil, diferentes. Pepa. Ajuda muito a língua, ajuda muito a relação, ou seja, o diálogo direto, porque na Arábia Saudita eu falava inglês e falo bem, fluido, tranquilo. A questão é que para ir para o Saudita, para o jogador árabe, não é? Neste caso Saudita, ou o Qatari, na segunda passagem, tem que ir com o tradutor. E é sempre diferente, não é? É Acaba por sempre ser um diferente. entrave, não é? Acaba por ser É, ali uma barreira. Existe. Vai sempre existir, não é? vai. No Brasil, tirando a parte que todos nós sabemos que é um sangue quente de todo o povo, e esse sangue quente traduz também na torcida, nos estádios, nos jogadores. E às vezes, quando se fala no Brasil, o futebol taticamente no Brasil parte muito, há muita transição. Não é que o jogador brasileiro não saiba isso, não é que o jogador brasileiro não seja inteligente, porque o jogador brasileiro é muito inteligente. O que se passa é que é cultural deles. Da mesma forma que na bancada começam aos gritos e com a emoção e o calor do jogo, o jogador brasileiro também vai nisso. E então aquilo fica ali um turbilhão de emoções que às vezes o jogo parece que parte de um lado, parte do outro e fica uma loucura, não é? Mas pronto, por isso é que tem fama também de ser, o futebol sul-americano é muito apaixonante e Mas também ouviu o estádio gritar por si, não? Alguma vez? ouvi. Gostou? Sim. É emocionante, é. Aqui não ouviu, Pepa, ou ouviu? Em Portugal? Não, Não. mas eu prefiro que gritem pelos jogadores e que gritem golo. Mas é uma sensação engraçada, Pepa, deve ser, não é? É diferente, mas também ouvi chamarem-me burro. Por isso, aí está. Portanto, Isso aí é o de menos. Deixa para lá, isso aí é o de menos. não, mas é verdade. Mas aí está. Nem vale a pena meter a cabeça debaixo da areia quando chamam de burro, como também não vale a pena ficar inchado quando gritam Pepa, olé, Claro. olé, Pepa, olé, olé. Portanto, aí está. Vai ao encontro de manter o equilíbrio, mantermos os pezinhos no chão. Agora, claro que sabe, é bom, não é? Sabe bem ouvir uma coisa. É sinal que as pessoas estão contentes, pronto. Pepa, tem algum discurso de balneário que ainda hoje o arrepia? Só de lembrar. Há algum discurso? Ai, há vários. Principalmente aqueles discursos de intervalo onde nós sentimos que foi determinante para ajudar os jogadores a virar um resultado ou ir atrás de algo épico. Mas há vários. Eu falei há pouco de um jogo que estávamos a perder 2-0 com o Setúbal, viramos para 3-2. Tivemos um de 3-0 para 4-3 no Tondela. Ah, tivemos um jogo na Luz, por exemplo, que ganhamos no Estádio da Luz, 3-2, e na altura que diziam que o Tondela abria as pernas, é um termo popular, desculpe, Certo. que facilitava, que o Pepa está no Tondela e o Tondela é a equipa B do Benfica. E nós demos ali uma chapada, como se diz, luva branca, não é? É assim que se diz, é assim que se costuma dizer, não é? É. Ou seja, demos uma resposta de seriedade, e também deu um gosto tremendo. Ou seja, há vários discursos. Há o jogo com os Chaves, por exemplo.
onde o Chaves bastava empatar contra nós para, não, para garantir a manutenção, e nós só tínhamos que ganhar, era ganhar ou ganhar. Este discurso também foi muito marcante pela região, pelo povo de Tondela, pelo povo do interior, porque nós estávamos a representar uma região grande, também foi muito marcante. Ou seja, há vários discursos que ficam para a vida, e que ficam connosco para sempre e com os jogadores acima de tudo. E um discurso do jogador, alguma vez, certamente que aconteceu, não é? Colocar assim um jogador a falar ao intervalo, por exemplo, algum discurso de algum jogador que o tenha marcado, por exemplo. Não o seu discurso de alguém, Já há algum vários, jogador. há alguns, há Qual jogadores foi que o têm. mais forte, mais impactante? Lembra-se? Assim, eu, por incrível que pareça, já tive vários, mas se calhar o que me marcou mais, se calhar até foi o primeiro que eu tive, que foi na Distrital. Porquê? Porque é rápido. Um dos melhores jogadores da equipa era o Rui Pissarra era o nome dele, e então ele rebentou o joelho na pré-época, teve um cruzado anterior, teve uma lesão do cruzado anterior nos ligamentos. E o nosso primeiro jogo é com Mialhada, fora. E o jogo é no domingo. E o que é que eu faço? Eu no sábado, não treinávamos no sábado. É uma equipa amadora, não treinávamos. Eu pego na minha mulher e vamos passear à Mialhada. Ela pensava que íamos comer leitão, mas não fomos comer leitão. O que é que eu fui fazer à Mialhada? Eu fui saltar o muro do estádio do Mialhada para ver as dimensões do campo, para imaginar o jogo, para imaginar tudo e mais alguma coisa, porque eu não conhecia o campo. Eu fui lá no sábado fazer vá uma. Como é que se diz? Está-me a faltar Ver a o palavra. terreno, também Fazer a um, mim. fazer Conhecimento do terreno. um reconhecimento do Exatamente. terreno. E no fim, não houve nada de leitão. Nada, nada. Foi só Meu para, Deus. para o jogo. E no jogo, esse rapaz, o tal Rui Pissarra, estava no hospital, numa cama do hospital, tinha sido operado. O que é que eu combinei com ele? Ó Rui, eu ao intervalo, vamos estar a ganhar, empatado ou a perder, mas eu acredito que vamos estar a ganhar, mas eu vou-te pôr o telefone em alta voz para dar uma palavra aos jogadores ali no intervalo. E estamos a perder 1-0, mas como eu tinha dito que ia ligar na mesma e ia, eu ligo para o Rui, ao intervalo, meto o telemóvel em alta voz e ele dá uma dura, faz um discurso emotivo. Ou seja, ele queria estar ali, mas estava na cama do hospital. Ou seja, por acaso, viramos o jogo para 2-1 e foi o meu primeiro jogo como treinador de uma equipa sénior, com um discurso ao intervalo por um jogador que estava na cama do hospital. Portanto, é normal, se calhar, São coisas que ficam. podia-me lembrar de muitos discursos de capitães, ou no Vitória, ou no Cruzeiro, ou no Sport, ou no Passos. Tive vários bons capitães, bons líderes, não é preciso ter braçadeira, mas este, na Distrital, foi o mais marcante. Qual foi o melhor capitão? Isto é sem filtros, Pepa, vá. Epá, mas tive vários capitães bons. Olha, na Distrital tive um guarda-redes, aí está, o Pedro Justo, que os braços dele eram curtinhos. Ele tinha os braços curtos para a baliza, mas tinha um coração enorme, era um grande capitão. E eu tenho tido sorte com os capitães, tenho tido sorte com os capitães. No Tondela tive sorte, no Passos também, no Vitória, tenho apanhado grandes capitães, bons capitães. Ora, O melhor? É tão difícil, Bruno, é tão difícil escolher um capitão. Eh, É muito difícil. Não, não, não não quero, consigo escolher, não consigo. não quero, não quero. Pronto, sem individualizar ninguém. E por outro lado, houve algum jogador que o surpreendeu de tal forma que pensou: este aqui vai chegar muito longe. Eh, Aí tive vários, por exemplo, sei lá, o Oleg, que era um defesa esquerda, estava no Passos Ferreira, e não jogava de início, não jogava a titular. Ele uma vez foi bater à porta no gabinete, queria falar comigo, porque estava a jogar o Bruno Teles, em vez do Oleg. E o Oleg vinha do Porto B, vinha com grandes expectativas de ser titular, vá, entre aspas, que essa palavra para mim vale o que vale. Titular é os que entram na ficha de jogo, no 11 inicial, não há titulares antecipados. E ele bate no gabinete, pede para falar, claro, entra o Oleg e tal. E ele, com muito respeito, pergunta-me ao Mister, o que é que eu posso fazer mais pronto, para ter oportunidade e para ter minutos, porque eu pronto, não jogo, não saio do banco, o que é que eu tenho que fazer mais nos treinos? E a minha resposta para ele foi muito rápida, muito rápida. Oleg, não tens que fazer nada, estás a fazer tudo.
E ele ficou assim: "Então, se faço tudo, não tenho que fazer nada e não jogo?" E eu disse: "Pois, só precisa então de uma coisa, é ter paciência." Porque depois expliquei-lhe o porquê, não é? Porque está a jogar o Bruno, já a opção foi pelo Bruno Teles, não sei o quê, estás a treinar muito bem, tens um potencial enorme, é só uma questão de esperar e esperares pela tua oportunidade, que vai chegar com certeza. A verdade é que ele, passado poucas semanas, quando começa a jogar a titular, nunca mais saiu e acabou por sair muito valorizado e foi vendido o Sport. O Passo Ferreira teve uma venda muito boa. Ele foi vendido, salvo erro, para o Olympiacos na altura. Ou seja, foi muito bom. Sei Valeu lá, a pena esperar nesse caso. o Stefano Eustáquio, assim que treina connosco no primeiro treino, deu para ver que ele tinha uma qualidade também muito acima da média, muito, 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 muito acima da média. Sei lá, eu estou olhando assim de trás para a frente. O Cláudio Ramos, guarda-redes na altura no Tondela, no jogo aéreo sentia que tinha ali que melhorar ainda um pouquinho, mas tudo o resto também era muito acima da média. No Vitória, o André Almeida, fantástico. O Marcos Edwards, fenómeno. Ou seja, tive a felicidade de encontrar vários jogadores com potencial e daqueles que tu olhas. O Tiago Silva, por exemplo, está agora capitão do Vitória, um dos capitães. Também andei atrás dele desde a altura do Passos, não consegui ir para o Passos. Depois em Vitória, no Vitória andei atrás, andei, tanto que conseguimos trazê-lo. E também é um jogador fora de série também. Ou seja, apanhei vários, mas assim daqueles que assim marcantes. O Draxler, por exemplo, jogou no Benfica, apanhei-o no Qatar. O Draxler, assim que treinou connosco pela primeira vez, que ele estava lesionado, depois quando começa a treinar, também é uma coisa do outro mundo. Parece que tem olhos na cabeça toda, à volta, de lá, e os pés dele parece que são umas luvas, né? Nós com as mãos conseguimos ser mais precisos do que com os pés. E ele parece ter umas mãos nos pés e muitos olhos à volta da cabeça. É, um, Um jogo rotativo. é fenomenal, é fenomenal. Mas essa atitude, já agora, Pepa, no caso do Oleg, teres batido à porta do seu gabinete, perguntar o que é que eu posso fazer, como é que um treinador também olha para esta atitude? É uma atitude boa? É uma atitude que não deve acontecer? Qual é a sua opinião sobre isto? É boa porque é um jogador que está interessado, é um jogador que quer melhorar, é um jogador que quer Mostra evoluir, interesse, portanto. mostra interesse e eu próprio, aí está, com as vivências e com o tempo, mas eu já o fazia. Eu gosto que os jogadores que eu treino, eu gosto que eles saibam o que é que têm que melhorar. Eu gosto que eles saibam porque é que são segunda opção, por exemplo, ou porque é que não estão a jogar tanto. Porque quem joga já tem moral que chegue, já é titular, ou não gosto de ter titular, mas já entra de início, já Sim, tem o mediatismo que tem, já está a ser valorizado. Ou seja, não precisa de miminho e nem de motivação extra. sim. Eh, Já está confortável, não é? já está confortável. Agora, quem realmente não entra, não Não joga, está. não tem minutos, está, se preciso, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas sem ter um minuto que seja, é complicado. É É. complicado treinar todos os dias no duro, dar o máximo, dar tudo e depois ou não é convocado ou então vai para o banco e não entra. E eu tenho muita atenção, eu e a equipa técnica temos de ter muita atenção e muito carinho e acima de tudo, mais do que ser justo, porque quem não joga vai sempre achar que está a ser injustiçado, sempre, sempre. Agora, o que eu exijo para comigo é coerência e eu tenho que ser coerente com o jogador. E ser coerente, isto é ajudá-los a melhorar e acima de tudo também explicar porque é que não jogam, não é? Ou o que é que têm que fazer para jogar mais. A maior festa de balneário que já viveu como treinador. Por incrível que pareça, às vezes parece que os feitos de atingir qualificações europeias parece que dá mais ênfase e dá uma festa maior, mas o garantir uma manutenção no último jogo, no último minuto, por um golo, É uma não bomba dá. de oxigênio gigante. Não dá para explicar. Essa foi a É maior. incomparável. Não dá, não dá. Como em Tondela, não dá. Europa, não, agora, permanência, É. foi mesmo Não, não, fantástico. o feito, e isto só prova, pelo menos na minha cabeça, que nós temos que, pelo menos eu falo por mim, eu valorizo muito os feitos, não só de quem é campeão, porque campeão só pode ser um,
mas há grandes trabalhos e grandes feitos, às vezes com o quarto lugar, com o quinto lugar, ah, Nem envolvem ah, troféus, não é? só que não envolvem troféus. O feito, por exemplo, da manutenção das 3 manutenções seguidas em Tondela, para mim é um feito tremendo. Não me deu títulos, não me deu nada, mas encheu-me o coração e abriu-me portas para dar mais um passo também na minha carreira, no meu percurso. Portanto, ah, eu vejo essa manutenção no último minuto, no último jogo, por um golo e não por um ponto, como a maior festa que tivemos em termos de invasão de campo, foi tudo, foi uma loucura. Já deu, uma bronca que depois acabou por se transformar em gargalhadas? Já, várias, mas se calhar as Porquê? gargalhadas. Não levam a sério às vezes? Porquê? Não, 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 não. As gargalhadas foram passado os tempos. Ali não teve piada Ah, nenhuma, na altura. pois. Vamos imaginar uma dura ou uma bronca, vá, uma dura. Ok, mas se calhar passado umas horas, ou passado uns dias, ou passado umas semanas, ah, se calhar depois o próprio jogador ou os jogadores em causa até vem-se rir sobre isso, ou porque ou resultou, ou porque eu estava a dizer uma coisa e afinal não eram tantos, eram menos, ou seja, é como na Há escola. alguma assim especial? Ah, opá, Uma bronca que depois acabou por ter graça? são tantas que eu vou ser apanhado assim. Não, Há tantas, assim tantas broncas? O Pepa não tem não, não, assim tantas broncas. não, tantos episódios. Não estou só a ver assim broncas de dura, dura, mas há episódios, sei lá, dá gargalhada, se calhar depois passado uns tempos. Olha, o Tom Mané, o Tom Mané, por exemplo, o Tom, o Tom andou chateado comigo, pá, e quase 15 dias, 3 semanas, porque pensava que eu tinha feito uma coisa que não fiz, ou seja, foi preciso, às vezes, a gente agarrar nos clarinhos e olhar nos olhos, encostar a testa, quase no confronto, no seu limite, para se perceber da honestidade e da frontalidade que tem que haver entre treinador e jogador. Às vezes uma falhazinha de comunicação de alguém que ficou ali no meio da conversa, ou de um diretor, ou de um diretor desportivo, que possa Claro. dizer ao jogador, por exemplo: olha, tu, o Mister não te deixa sair, tens que ficar aqui até ao final da época, por exemplo, e ele tinha uma proposta muito boa para sair. Vamos imaginar que eu fui o primeiro a dizer ao Tó: ó Tó, eu estou aqui para vos valorizar, para ajudar a fazer os contratos das vossas vidas, etc, etc. Eu quero é que vocês vão para melhor. Então, e quando aparece uma proposta boa para ele ir para melhor, eu vou ser o primeiro a dizer que não, 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 o jogador não sai. Isto era um contrassenso, era uma incoerência. E às vezes podem chegar coisas aos jogadores diferentes ou um pouco distorcidas da realidade daquilo que o treinador pensa e quer. Por isso é que, aí está, quando subimos de patamar, quando envolve transferências, quando envolve já valores grandes, o treinador tem que ser muito frontal e muito claro, e às vezes não deixar que certas coisas importantes para dizer aos jogadores que sejam ditas por terceiro, porque às vezes o jogador agarra-se a uma coisinha que possa ter sido dita de forma indireta e que pode criar às vezes ruído, que não há ruído nenhum. E mais tarde vai dar para rir, mas se calhar no momento cria um desconforto muito grande. Ah, mas tive um episódio, por exemplo, com um jogador que ele entrou na segunda parte, e as coisas não estavam a correr bem e eu tive que tirar esse jogador. Foi a primeira vez que eu fiz uma coisa dessas, mas foi em prol da equipa. E a verdade é que no final do jogo, quando eu vou confortar o jogador por essa atitude, teve que ser, não é? Foi o melhor para a equipa. Esse jogador reagiu muito mal, não é? Eu, quando vou para confortá-lo, tirou-me assim a mão e são aquelas broncas que dá ali muito atrito na altura, mas aí está, passado uns dias ou passado umas semanas, dá a gargalhada. Mas isso faz parte, isso faz tudo parte também. Qual foi o estádio onde mais gostou de vencer? Já falei, Já falou. No da Luz? foi no estádio Tondela, da Benfica? Luz, porque éramos Ah, catalogados de muita coisa feia, certo. falavam muita coisa que nós facilitávamos ao Benfica, e isto e aquilo, e como tínhamos perdido 5-0 na primeira volta em casa, fomos alvo de chacota, né? Alvo de gozo, de facilitismo, etc, etc. Só que Pensaram, nós, vai ser outro jogo igual. e nós perdemos 5-0 e eu lembro-me que nesse jogo nós fizemos 8 faltas.
E realmente 8 faltas é muito pouco para uma equipa que tem que ser agressiva para poder, para se poder comparar minimamente a uma equipa que é superior. Se é superior tecnicamente, individualmente, para nem falar do orçamento, isso nem é para aqui chamado. Sim. Nós temos que, em termos de agressividade, temos que ser muito melhor que eles. Hum. Passa a bola, não passa o homem, por exemplo. Na dividida temos que os virar, na dividida temos que fazer faltas longe da nossa área. Ah, na divididas, ok, somos batidos, mas tenho logo um colega numa cobertura próxima. Ou seja, os nossos índices de concentração, agressividade têm que ser muito altos. E quando somos batidos pela individualidade, temos que fazer falta, ponto final, longe da área. E a verdade é que nós Convém. nem falta conseguimos fazer. Quem faz 8 faltas e leva 8-5-0 é que alguma coisa se passou de incapacidade. E nós ali fomos incapazes. Foi um sentimento de impotência geral. Eu de não os conseguir ajudar aos jogadores e os jogadores dentro de campo também que não conseguiram se ajudar uns aos outros. E então ficou esse 5-0 aqui atravessado e fomos gozados, entre aspas, por causa desse mau desempenho. E quando vamos jogar à Luz na segunda volta, o Benfica estava à frente no campeonato, na altura, estava em busca do tão desejado Penta. Daí veio aquela música dos adeptos do Porto, do Penta tchau, Penta tchau, Penta tchau, tchau, tchau. Foi daí, foi disso. Porquê? Porque o Benfica está próximo de conseguir o Penta e tem um jogo em casa com o Tondela. Esse jogo em casa com o Tondela, para 99% dos portugueses que gostam de futebol e acompanham futebol, era uma vitória clara do Benfica. Era mais um passo rumo ao Penta. E a verdade é que o Tondela, nesse ano, chega lá ao Estádio da Luz e ganhamos por 3-2. Uh, Daí eu dizer que foi, se calhar, a vitória mais marcante, não é por ser o Benfica, não é por ser o Estádio da Luz, é por toda a história Pela que eu estou história em aqui. si. Exato, porque se eu não explico a história, parece que Parece que está-se a ah, armar para ganhar o Benfica. está-se a armar, ou trabalhou no Benfica na formação e jogou lá, é ressabiado. Não, não, eu não sou ressabiado com ninguém, eu não tenho nada de contas a ajustar com ninguém. Eu estava era atravessado O connosco, resultado, exato, connosco, da daquilo primeira que aconteceu no primeiro jogo, na primeira volta, e pronto, e conseguimos na segunda volta dar uma grande resposta e dar a maior chapada que foi dada, pelo menos no futebol naquele ano. o resultado da prime da queria virar o resultado da primeira volta. Eu disse primeira mão, enganei-me da primeira volta. Pepe, e aquele campo em que era mais complicado de arrancar pontos? Qual é que foi, em Portugal? Uh, Ora bem, nunca é fácil jogar nos Açores, nunca é fácil. Aquilo ou chove, ou está vento, ou o campo está empapado, ou o campo até parece que está seco, mas por baixo tem aquela terra preta, úmida, Sim, mais que, úmida. que, 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 que escorrega muito. Nos Açores é sempre difícil, com a Santa Clara. Epá, depois, falar do Benfica, do Porto ou do Sporting é estar a ser repetitivo. Claro que é difícil jogar nesses três estádios, é muito difícil, mas eu diria até se calhar os Açores e no meu tempo, até parece que eu sou velho, ou até parece que foi há muito tempo, Só mas onde eu nunca consegui pontos foi no estádio foi no Dragão, na quem sabe altura um dia, Pepe. na altura de Sérgio Conceição. Sim, sim, sim. É um objetivo de concretizar? Sim, Não, já aí que não está. conseguiu, por que não? Um dia. Não, mas não, nada Não é um oficial sobre objetivo. isso. Não, ganhamos ao Porto em casa, portanto está tudo bem. Mas não Alguma, tenho essas opções. alguma história engraçada de viagens ou estágios possa partilhar Olha, connosco, que podemos saber? eh, aí está. São muitas, mas por exemplo, na Arábia Saudita, quando sai do Vitória e chego ao Arábia Saudita, não é? O clube faz um estágio na Turquia. Daí eu ainda há pouco, quando falei que foi muito rápido esta saída de Portugal para a Arábia Saudita, onde não deu tempo para fazer um estudo mais aprofundado do clube e do campeonato e da cultura, eu levo com um choque assim de repente, não é? E então nós chegamos lá e no estágio da Turquia nós estamos num hotel, nós estamos a treinar bidiários, não é? De manhã e tarde, de manhã e tarde. E há ali uma sessão que nós treinamos só de manhã e damos a tarde aos jogadores. E nós, durante a tarde, demos a tarde, só que é uma tarde que não há treino no campo, mas vamos passar a tarde aqui nas piscinas do hotel, que até tinham uns escorregas e tal. Ah, um jogador quase que partiu o braço e outro abriu a cabeça
abriu aqui esse abriu mesmo a cabeça. Porquê? Porque eles andavam a descer os escorregas em pé, aqueles escorregas assim tipo, escorrega d'água, não é? Aqueles que andam a balsa. Deus. Sim. Eles quando aquilo era aberto sem a parte que fazia tubo, eles vinham a correr, ou seja, completamente loucos. Ou seja, como é tão fechado e tão restrito na altura, na Arábia Saudita era uma cultura muito fechada, e eles ao apanharem-se fora do país deles, Às vezes é pior. às vezes é pior. E então todos juntos, com o escorrega d'água, epá, eu estava ali sentado, não os conhecia bem, não é? Estava ali, pensava que aquilo ia ser um momento de lazer, e vejo-os a fazer corridas nos tubos, nos escorregas, e a partirem-se todos, e pronto, e tivemos que acabar com o lazer, É brincadeira. porque não dava mesmo, não dava. Esse mesmo grupo, quando vamos para a Arábia Saudita, isto foi um estágio na Turquia, quando chegamos à Arábia Saudita, pronto, está para começar o treino, isto foi logo no primeiro treino, não é? E nós, o ginásio ainda não tinha condições como nós queríamos, ou seja, tivemos que desenvolver o ginásio, criar ali hábitos e rotinas. Só que qual o meu espanto quando eu estou no gabinete e penso que está tudo bem, não é? Nós marcamos o campo, tudo marcado, tudo pronto. E quando eu venho cá fora para ver como é que estava, se estava já, o sol já não estava 40 e tal graus, como é que estava ali? Estava tudo dentro, os jogadores estavam praticamente todos dentro dos carros, com os carros a trabalhar com o ar-condicionado. E eu fiquei ali a ver o que é que se passava, porque não sabia, né? Podia ser sei lá, estão a rezar, estão a fazer o quê? Está a dar alguma coisa na rádio, o que é que se passa? Os estrangeiros não estavam, estavam só os sauditas. E então, quando começa a aproximar-se a hora do treino, eles calçam as botas e vão para dentro do campo. E eu achei aquilo muito estranho, mas pronto, para meio-dia não disse nada. Acaba o treino e eu não disse nada no início do treino, não é? Acaba o treino, epá, eu passado 5 minutos chamo 2 ou 3 jogadores para falar com eles e tal, é normal, aquela primeira adaptação, e já não estavam lá, ou seja, já tinham entrado dentro do carro e já tinham ido embora. Moral da história, eles não tomavam banho lá, não chegavam antes do treino, iam só em cima da hora, ficavam dentro do carro à espera da hora do treino para ir direto para o campo, acabava o treino, tiravam as botas e iam diretos para o carro para casa. Pronto, e nós com calma e com tempo fomos alterando esses hábitos sem mexer na cultura deles, respeitando os horários da reza, respeitando eh, tudo o que temos que respeitar, ponto final, mas fomos incutindo ali alguns hábitos bons de pré-treino, pós-treino, que eles não tinham nada disso, nem sequer iam ao ginásio, nem sequer iam ao departamento médico, acabava o treino e iam logo embora para casa, ou seja, situações muito, muito diferentes. Quando fazemos o primeiro estágio também num hotel, num jogo oficial, eu quando subo do elevador para o quarto, eles estão para aí uns 15 sentados no chão, todos sentados no chão, no corredor, e com as mãos assim dentro de uma caixa, a comer, a comer, a comer. E eu, opá, das duas uma, ou dava uma dura, ou fechava os olhos e ia para o meu quarto, ou então ia tentar perceber o que é que se passava. E eu preferi, não é, tentar perceber que, não é, Entender. entender, não é, a cultura não é a minha e o que é que se passa aqui. E então sentei-me com eles lá no chão, então aquilo era o quê? Não era nada mais, nada menos que é como nós aqui comer olha, um arroz doce ou uma sobremesazinha. Então eles tinham ali uma sobremesa que gostam de estar ali a compartilhar juntos. Pronto, pronto, são coisinhas assim diferentes e giras que nós vamos vivenciando. No Brasil, por exemplo, rezam antes dos jogos e depois dos jogos, o Pai Nosso e a Ave Maria, e a primeira vez que eu rezei, eu tive que saltar ali algumas palavras, porque eles rezam muito, muito alto e muito rápido. Portanto, isso também são coisas ali que somos ali apanhados assim um bocado assim de surpresa, e então temos que nos adaptar, ou seja, são situações giras que vamos vivenciando, vamos passando. Pudesse repetir um jogo da carreira, vamos se calhar estar-nos a repetir um bocadinho, seria o Tondela-Benfica, só assim rapidamente, só dizer qual seria, ou não, seria um outro jogo. Se pudesse viver um jogo outra vez do começo ao fim, Eu gostei muito dos jogos de decisão. Gosto dos jogos de decisão, onde sabemos que não dá para corrigir mais tarde, não há mais jornadas para corrigir,
aos jogos de mata-mata, aos jogos de, entre aspas, de vida ou de morte, não gosto de falar assim, mas são jogos decisivos. Eu gosto de História jogos. única, exato. Sim, 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 sim. Gosto desse tipo de jogos também. Qual é que foi a maior aprendizagem até hoje na Liga Portugal? Epá, eu acho que maior aprendizagem, eu acho que sinceramente foi o respeito e o conhecimento de tudo o que envolve o futebol. Porque quando nós somos jogadores, e eu apanhei, não é, uma geração diferente, eu sou de 80, mas quando somos jogadores nós focamos-nos muito nas tarefas. Dizem para fazer isto, ok, eu faço, e não me chateio muito com o que envolve toda a indústria, tudo o que envolve o futebol. E eu acho que quando chego à segunda liga e principalmente depois na primeira liga, ou seja, na liga, é que eu comecei a ver com outros olhos o que é a preparação de um jogo, o que requer o envio da documentação dos equipamentos, com a equipa da casa vai jogar com tal equipamento, a equipa de fora, a equipa de arbitragem, a preparação das publicidades à volta do campo, os repórteres que chegam com muito tempo de antecedência, ver as pessoas a prepararem-se, ver o trabalho de casa do repórter que faz o seu trabalho de casa. Ou seja, esse respeito pelos profissionais, pelos agentes, e quando se fala de agentes, não é só o agente, o empresário, é os agentes que envolvem o futebol. Eu acho que eu nunca tive falta de respeito, mas não tinha noção que era tanta, tanta gente. Eu em Tondela, em Passos e no Vitória, eu já conhecia os bombeiros, eu já conhecia os médicos de serviço do INEM, eu já conhecia alguns polícias, jornalistas, alguns eram sempre os mesmos. Ou seja, começamos a criar ali eu pelo menos falo para mim, começo a ter uma visão muito mais abrangente, muito mais de zoom out, e isso faz com que se calhar a gente perceba exatamente o mundo onde estamos inseridos e a indústria do futebol e tanta gente envolvida. Claro que o que passa é os jogadores, que é o mais importante, volto a referir, mas há muita gente envolvida e realmente com um bocadinho de atenção conseguimos ver isso tudo. Ver mais longe. Já aqui falámos da versão Pepa jogador. Se o Pepa de hoje pudesse dar um conselho ao Pepa jogador, qual seria? Oh, para ter calma e juízo, Só isso? bastava. O Pepe ia perceber, o Pepe lá na altura ia perceber. Para ter calma e juízo. Mas eu, quando digo para ter calma e juízo, foi ali um momento que não tive muita calma, porque as coisas aconteceram todas muito depressa. Porque eu olho para trás e olho para o Pepe, jogador, e realmente o Pepe era muito bom jogador, mas as coisas aconteceram muito rápido. E um jovem com 18 anos que chega dos júniores aos séniores e tem o impacto que eu tive, ainda por cima, num clube como o Benfica, com a mediatização que tem o Benfica, com a visibilidade que tem o Benfica, com o mediatismo que tem o Benfica, se não tiver bem estruturado e bem com os pezinhos bem assentes no chão, a probabilidade de se estampar é muito grande. E por isso é que eu estou a dizer isto. Se eu pudesse dizer alguma coisa ao Pepa jogador na altura, era para ter um pouco mais calma e juízo, ou paciência, vá. E não a tive na altura, para não falar depois de coisas que foram acontecendo que eu não controlo, que são as lesões, não é? Arregaçou mangas, é o que interessa. É isso, deu-me calma para agora, deu-me juízo para agora, deu-me paciência para agora, se calhar que não tive na altura. Quem foi a primeira pessoa a quem ligou depois da primeira grande vitória como treinador? Normalmente é família, não é normalmente, para mim é o mais É importante é a sempre. família. Portanto não. Como é que a sua família vive consigo as vitórias e as derrotas? Muito bem, muito bem. São o meu porto seguro, são o meu tudo, porque, aí está, como eu disse há pouco, na vitória o treinador, eu falo por mim, passamos os méritos e os créditos para os jogadores, para a direção, para todos os vários departamentos. Na derrota eu gosto de trazer esse peso, essa responsabilidade para mim. Mas o Pepa tem o Pedro, neste caso, o Pepa é alcunha, nome de guerra, mas o Pedro, eu, né? Tem a sua vida, tem a sua família, também
aguenta com tudo, leva com tudo, é uma pessoa enérgica, positiva, etc, etc. Ah, mas o meu escape é chegar a casa e quando as tenho, né, e ter as minhas filhas, ter a minha São mulher, 4 ter filhas, são ele 4, sabe fazer mas não meninas. estou não estou com as 2 mais velhas, estou com as outras 2 mais novas, mas são 4 filhas e uma neta também, portanto, mas acima de tudo é quando chego a casa e ter o apoio da minha mulher e das minhas filhas, e elas percebem muito bem isso e, se eu preciso nem toco no futebol e é logo outro tipo de conversas e outro tipo de risada, não me dão descanso também. Mas não, elas são participativas do futebol? São, Acompanham, tal. são muito, mas aí está, conseguem, por incrível que pareça, conseguem dosear bem, conseguem perceber os momentos de explicação Falaste sobre pai, o futebol ou não? exatamente, vamos passear, mas eu nunca deixo, nunca, eu consigo, nunca deixo de curtir com a família, de ir passear com a família, não consigo ficar preso, vá. Claro que a cara às vezes pode ficar um pouquinho diferente, mas rapidamente se transforma no marido e no pai, porque no final do dia, aí está, é o que Isso fica, fica. é isso, exatamente, que é o mais importante. Olha, há bocadinho estava a falar, eu, Pedro, e eu queria perguntar-lhe, porque não sei de facto de onde é que surgiu o nome Pepa. Quem é que começou a chamar Pepa ao Ah, Pepa? essa história é muito antiga, claro que é antiga, mas já contei várias vezes, mas é fácil. Eu vou tentar, eu vou ser muito rápido. Eu quando era pequenito, eu bebia muita Coca-Cola e muita Pepsi. E no Passa bairro, publicidades ao lado? pois, e no bairro toda a gente tinha alcunhas, toda a gente tinha que ter uma alcunha. Eu não tinha ainda, com os meus 6 anos, 6 7 anos, não tinha alcunha. E então, como eu bebia muita Coca-Cola e muita Pepsi, Coca-Cola era um nome grande, então Pepsi, Pedro, Pedro, Pepsi, começaram-me a chamar Pepsi. Assim, do nada, do nada. E de repente, Pepsi, 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 Pepa. Pronto, ficou Pepa. Assim, uma coisa simples. O E bairro, qual era o bairro? em Torres Novas. Era o bairro da Ok, Câmara, ali sim. perto do bairro das Estufeiras. Era um bairro social, vá. Mas pronto, aquilo era jogar futebol de manhã à noite, depois jogávamos bairro contra bairro, e bairros contra bairros, e pronto, todos tinham uma alcunha, eu tinha que ter uma, e ficou. Pepa tem tanta energia porque, olha, bebeu muita Pepsi quando era mais novo. Está explicado. Não havia Já houve, energético. exato. Já houve um momento em que pensou, tudo isto vale a pena só por sentir o apoio destes adeptos? Falou já dos do Vitória, não é? Falámos também, do Brasil. Epá, em termos de Quem adeptos, foram os melhores adeptos? Ai, podemos responder? Temos resposta para esta pergunta? é assim, é impossível dissociar os adeptos do Brasil e o do Vitória, é impossível. Porque aqui, aí está, Tondela, top, Feirense, Moreira, Passos, espetáculo. Agora, é o que é, não vale a pena, isto é como tudo, é como, olha, é como ter é como é o que é, e não é estar a falar mal nem bem, é o que é. Os do Exato. Vitória, em Portugal, foram os adeptos para mim mais marcantes no clube que eu trabalhei, e no Brasil, os do Cruzeiro e os do Sport, também foram os únicos 2 clubes que eu treinei no Brasil, mas realmente são os do Sport são loucos, fanáticos, loucos, 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 loucos. Eu já vi vídeos, aquilo é uma loucura mesmo. Deve É, ser foi, espetacular. é. Para o bem, para o mal, mas aí está, eu não gosto de ver o mal, gosto sempre de ver o bem das coisas, mas é um fanatismo, é uma loucura, não há nada, só há Sport, 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 Hum. Sport. Os do Cruzeiro, a dimensão de 12 milhões, é uma coisa do outro mundo. Eu ainda em Portugal, volta e meia, é quase impossível não me ser cumprimentado ou abordado, ou por um adepto do Cruzeiro ou por um adepto do Sport. É Ok. impossível, é impossível. E há assim É tantos im em Portugal? ah, 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 Normalmente vemos mais Flamengo, Flamengo, Palmeiras, mas Grêmio, não é? mais Flamengo, Corinthians há muitos, Corinthians também. do Vasco também há muitos, mas do Cruzeiro e do Sport eu fiquei surpreendido também. Fiquei mesmo. Aí está, só passando pelas coisas é que percebemos a dimensão
dos clubes não só, mas acima de tudo da dimensão humana, massa adepta. Já uma vez estava, por exemplo, a passear em Aveiro com a sua Já, família já, e virem falar consigo. Que já, giro, não ui, é? já, já, Está na sua cidade e do nada aparecer. já. Oh Bruna, já me aconteceu, sei lá, em Espanha, já me aconteceu, sei lá, no sítio mais remoto que eu possa pensar que aqui Falei ninguém de me Aveiro que é conhece. a sua cidade, não é? Mas sítios, sei lá, numa aldeia qualquer que eu gosto de passear com a família, a gente mete-se por aí fora, vamos almoçar aqui, ou lanchar acolá, ou jantar onde der, e volta e meia do nada, tal. Eu assim, como é que é possível? E pronto, mas aí está, é com orgulho e com satisfação que uma pessoa fala, ou tira uma foto, ou o que for, o que for. É com muito prazer mesmo. Agora vamos ao momento em que não há pausa para pensar. E Ok, isso é muito Pepa? difícil, é muito difícil. Respostas rápidas, sem É muito filtros. difícil, é muito Não é difícil. nada. Então, ainda há Não bocado, há nada de difícil para o Pepa. capitão. Capitão é vou ser injusto com alguém, não é? É muito complicado. É que depois se me fazes essas perguntas outra vez, rápidas, se calhar vai ser Não uma é, não é resposta diferente. identificar ninguém. Não, não é Ah, não? individualizar ninguém. Não. Vamos lá, vamos embora, vamos Vamos tentar lá. então. Não, eu tentar tento sempre, olha. Pepa, permanência épica ou apuramento europeu? Permanência épica. Não, eu é assim, eu prefiro lutar né, pelo lado de cima da classificação. Agora, espera aí, esta pergunta é uma ratoeira, não é? É uma casca de É, banana. é um Claro que prefiro uma qualificação europeia. Agora, se for é complicado, tá? Estamos a começar logo assim, né? Mas a adrenalina é com a permanência épica. É assim, eu vou tentar, era para ser rápido, mas eu vou tentar explicar isto rápido. Uma qualificação europeia, o clube não morre. O clube se não for qualificado para as provas europeias, Ok. o clube vai continuar na Primeira Liga, o clube tem mais um ano para tentar, continua na Primeira Liga, não vai disputar as competições europeias, se calhar não vai ser tão atrativo para alguns jogadores, para alguns contratos, ok, mas está lá. Um clube que deixa de divisão, daí o tal peso no tom dela, um clube que fica, não é, ali no interior, na beira, que o Viseu já não está na primeira há muitos anos, o Chaves desceu, representa o interior de Portugal. Uhum. Aquilo tem um peso enorme, um clube de cheia divisão. Por isso é que eu acho que, acho não, por isso é que eu respondi manutenção épica, porque o clube não morre, não é assim, não ia morrer na mesma, Não não é ia por, morrer, não é mas por não descer de desce divisão. lá esse peso da descida, não é? Exatamente, é E o não é tom dela. associado ao treinador, tipo, o treinador que desceu esta equipa. Não há isso. Sim, e mais do que isso, é mesmo. Sim, tem essa parte também, mas mais do que isso, sinceramente, eu mais do que pensar em mim, é pensar no clube, na região, Da naquelas região. pessoas. eh, por isso é que aí está, Portanto, permanência épica. eu escolho a permanência épica Muito muito bem. por respeito à região, à Um cidade homem da zona centro, e ao, é assim e ao mesmo. trabalho que é voltar a subir divisão. Balneário em festa ou bancada a cantar o seu nome? Também fazemos. Balneário em festa, Balneário em festa. Pronto. claramente. Pepa não gosta cá que gritem. Não, 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 isso não. Vitória sofrida por 1-0 ou goleada tranquila? Nossa, eu prefiro uma goleada. Agora, depois de ganhar um zero sofrido, sabe tão Também bem. sabe bem. Então o que é que Sabe, prefere? muito bem. Só Um pode zero escolher sofrido. Um zero sofrido um é 0. top. Eu É também acho que top, o é Pepa top. ia É escolher top, esta. é top. É top. Um zero sofrido é top. É decisões, adrenalina até a última, e olhar para o relógio e tal e tal. E espetáculo. Gosto, gosto. É essa. É o melhor. Tem tudo a ver com o Pepa. Jogar em casa com o estádio cheio ou calar um rival fora de portas? Calar um rival fora de portas. Que já aconteceu, não é? Já, Rival, já. bem rival, mas já Sim, aconteceu mas algo é algo do giro, género. é O giro. sentimento é igual. São as duas boas, são as duas muito boas, mas a outra é gira. Dá aquela sensação de superação e de vamos calá-los, ok, vamos embora. E é desporto, faz parte, senão isto não tinha graça Claro, nenhuma. claro, claro. Muito bem. Treino intenso ou longa conversa com os jogadores? Treino intenso. Porque dá para falar no treino, às vezes só um bom Mas treino, às treino vezes também é intenso. preciso uma longa conversa, não é? Não, ó Bruno, Ou uma é assim. conversa mais demorada. Eu ao escolher uma coisa não quer dizer que esteja a discordar da outra. Exato, certo, também é verdade. Uma longa conversa, claro que é muito importante. Agora,
não é? Uma longa conversa é tudo importante, mas um treino intenso também dá um prazer enorme quando eles dão a vida e recebem informação. Acaba o treino e nós, "Ih pá, espetáculo, top." Mas uma boa conversa, uma longa conversa, às vezes é muito preciso também. Mas pronto, eu escolho um treino intenso. Pode acontecer a longa conversa, pode acontecer depois do treino. Exato. Até podemos, vamos metendo ali alguns feedbacks também no treino intenso que vai ficando também na cabeça deles. Olha. Mas pronto, escolho o treino intenso. Jogador de garra ou jogador cerebral? Sim. Esta agora, Não, sim, prefiro o cerebral. Porque sim, na questão da garra, eu tenho o desafio de colocar a trepar paredes e a ter essa garra e essa paixão. Porque se eu apanhar um jogador só com essa intensidade e só com essa garra, sai etc, etc, isto, isso não é? vai ser mais difícil ajudá-lo. Eu, às vezes, não dá para transformar um burro num cavalo, mas dá para pôr um. Transformar um cavalo não, Dá não para dá ter para um transformar burro, não dá para transformar um burro num cavalo, mas pronto, podemos ter um burro bonzinho. ai meu Ou, Deus. ou, ou um cavalo também. Não, isto para dizer o quê? Não dá, não é? Se um jogador tem dificuldades cognitivas a perceber o jogo, a entender o jogo, ou na sua decisão, isso vai afetar tudo o que tem a ver com a sua performance. Por muito que corra, salte, grite, garra, tudo. Agora, o outro que lê, pensa o jogo, identifica, decide bem, executa bem, mas falta-lhe um bocado de chama e de garra, epá, é assim, é o desafio é colocá-lo com essa intensidade. Portanto, prefiro um jogador cerebral, mas aí está, os 2 são muito importantes. E se tiver as 2 coisas, perfeito, não havia a pergunta. Ai. Havia algum jogador assim? Ai, eu disse que não ia individualizar. O quê? Com Havia cérebro algum e jogador garra? perfeito? Já treinou um jogador que considera perfeito em termos de cérebro e de garra? Tem vários, tem muitos. Eu falei de um ainda há pouco, por exemplo. Pois, já falou de vários, na verdade. Sim, sei lá, Mas havia algum um jogador perfeito? não, Também não? perfeito, isso não gosto de Não perfeito, existe. isso é complicado, mas, por exemplo, se olharmos para as características de um Stefano Eustáquio, é um jogador raçudo, é um jogador inteligente, é um jogador intenso, é um jogador cerebral, consegue jogar em várias posições, ou seja, já dei aqui o Tiago Silva, por exemplo. Já falámos deles, pois. O Tiago também é um jogador inteligente, cerebral, raçudo, garra, ou seja, há vários jogadores que conseguem ter isso tudo. Ter um Depois nós pacote temos é que os ajudar. Mesmo aquele jogador que tenha mais dificuldades cognitivas de leitura do jogo, etc, etc, nós temos que o ajudar. Temos que o ajudar. E como é que ajudamos esses jogadores? Com uma simplicidade, às vezes, de informação, a dar-lhe certos caminhos que para eles são mais visíveis e mais fáceis de atingir objetivos e caminhos. E ao outro, aí está, é o contrário, são o tipo de ferramentas e de inputs. Ah, Portanto, tudo é possível. O jogador, acima de tudo, se estiver na disposição de querer ser ajudado, ele é ajudado. Porque eu falo por mim, eu, o treinador e a nossa equipa técnica, nós gostamos muito de ajudar os jogadores, desenvolvê-los e ajudá-los a melhorar. Agora, do outro lado, também temos que sentir essa receptividade. essa versatilidade. E se não houver, vamos embora, vamos à volta, vamos de lado, vamos torcê-lo. Porquê? Porque ao fim e ao cabo a gente quer melhorar o jogador. Isso é o mais importante. Vamos ficar todos a ganhar. Ganha o jogador que vai melhorar e ganhamos nós que ganhamos jogadores Valorizamos o jogador. mais capazes. Exato. Por isso é que seja mais raçudo, mais de garra, mais cerebral. Claro que prefiro o cerebral para moldá-lo para outras coisas, mas tanto um como o outro cabe-nos a nós identificar isso e ajudar o jogador. E agora, melhor ambiente? Tondela, Passos ou Vitória? Acho que É assim, é difícil já responder, mas respondeu eu vou também. ter, eu vou ter que se calhar falar no quê? Vou ter que se calhar falar no Passos por uma situação muito, porque ficou ali no meio termo de quê? Foi um trajeto de muito sucesso, de muita vitória, onde aquele grupo jogava de olhos fechados e as coisas aconteciam. Às vezes Entendi-se bem. há grupos que jogam de olhos fechados à mesma e as coisas não acontecem. Ali, Sim. ali acontecia. Apesar que o grupo no Vitória era bom, no Tondela também fizemos coisas fantásticas, mas realmente aquele conjunto todo, De ah, jogadores. Foi escolhido a dedo. Foram no todos escolhidos Passos a dedo. Ferreira, foi um ano, aquele grupo era terrível. Era muito palhaço, tinha lá jogadores, pá, o Fonseca, o Fonseca O Fernando e o Fonseca, pois claro.
Ai, o Fernandinho e o Bruno eram terríveis, 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 terríveis. Davam o cara. Era aquilo não sobra não era o treinador, era o capitão Marcelo, era o baixinho, era o Stefano, toda a gente levava deles, eram os diretores, era ninguém escapava, ninguém escapava. Qual foi a pior? Eu não a pior, sei lá, se calhar foi aos treinadores que meteram-nos trancaram-nos lá, não sei como é que eles fizeram aquilo, trancaram-nos dentro do balneário. Não sei como é que fizeram aquilo, de forma a que nós a abrirmos a porta, não sei o que é que aquilo, não sei como é que eles fizeram aquilo, a gente ficou com cola e com não sei o que nas mãos, ficou tudo cagado, tudo. Houve outra também, o Fernando Fonseca, estávamos ali numa Eu brincadeira, já ouvi na essa história sala, por acaso. Essa do por rebentou-me acaso. rebentou-me um ovo, conseguiu rebentar um ovo na cabeça e eu depois vou atrás dele, fiquei cego, aí já não queria dar uma bronca, eu ia-lhe mesmo aviar, ia mesmo, só que eu quando vou atrás dele eu escorrego e caio no chão. Aquilo foi uma palhaçada. Só que aí está, veio a Páscoa, eles vêm vestidos de coelho, com ovos e opa, só que era um grupo que quando era para trabalhar aquilo não havia hipótese. Eles cobravam Não uns dos outros, misturavam as coisas. nada. Mas quando Eu, era só, para eu trabalhar agora só consigo imaginar um ovo na cabeça do Pepe. foi, houve Jogado farinha pelo e Fernando Fonseca. não, mano, terríveis, terríveis, eram terríveis. Conseguiam-me tirar do sério, mas ao mesmo tempo aí está, depois vinha a tal gargalhada porque, eu não precisava de dizer 2 vezes, é para trabalhar, era para trabalhar no limite. E depois era um grupo também, jogadores que muito raçudos, mas muito inteligentes. Né? O adversário mais complicado de enfrentar na Primeira Liga. Uh, É assim, nós tivemos muita dificuldade no início, depois aí está, depois com o Sporting do Ruben Amorim, na altura, e o Porto do Sérgio, por coisas diferentes. O Sporting porque na altura, com uma linha de 3, ou seja, tinha sempre uma fase de construção segura e depois às vezes baixavam os laterais ou não. Nós tínhamos alguma dificuldade em pressioná-los alto. E a verdade é que quando os pressionávamos alto, eles não tinham problema nenhum em esticar na frente. E isso era um pouco difícil de contrariar. Depois fomos melhorando e fomos arranjando também soluções. Que o treinador português é bom. Não estou a falar só, não estou a falar de mim, estou a falar Sim, sim, o treinador português é bom, é um facto. o português em si é esperto, é desenrascado. O português em si, o português, não é só o treinador, o português. E no Sérgio, as equipas do Sérgio, aquele 4-4-2, principalmente quando o Otávio vinha de fora para dentro, também era muito difícil de sair daquela primeira pressão deles, quando tinham, e também tinham uma profundidade muito grande. O Marega, estou-me a lembrar do Marega, o Taremi, ou seja, eram jogadores muito agressivos a atacar o espaço e também era difícil de contrariar. Mas isso, pronto, são desafios bons quando também temos, e estou a falar ainda nos tempos de Tondela e Passos, onde os nossos recursos não são iguais a um Sporting ou a um Porto, e nós temos que arranjar forma e estratégia de os enganar, que é mesmo assim. No Vitória, o patamar já ficou, ou seja, subiu um pouco mais, deu para esbater um pouco, mas continua a ser uma diferença muito grande. E está-se a ver este ano, está-se a ver já este ano, neste início de campeonato, uma diferença muito grande dos grandes, chamado grandes, Benfica, Porto, Sporting, para todos os outros. Mas aí está, é tudo uma questão também de leitura, de adaptação e eu não tenho dúvidas que daqui a 2, 3 jornadas as equipas chamadas não tão grandes, vão começar a conseguir contrariar mais um Benfica, Porto e Sporting, porque aí está, o treinador português é inteligente e vai arranjar soluções de os travar, vá. Palavra ou expressão que mais usa no banco? Tem alguma? Já está a pensar muito. Pois, sei lá, pois Alguma é, expressão, algo que assim diga recorrentemente? joga, 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 joga. Joga, tipo, para pôr a bola a andar, sei lá, e se calhar é uma palavra que talvez joga, para a bola andar mais rápido, sei lá, talvez, Joga. ah, talvez jogue. É tanta coisa que também sim apanhar de surpresa, mas talvez, só mesmo agora estou tramado, né, agora no próximo jogo, no próximo clube, se calhar vou estar atento a alguma coisa ou outra que diga com mais frequência, ou vou perguntar à equipa técnica. Eles se Desde calhar que aí resulte, desde que res resulte. sim, mas eles aí acho que iam responder melhor que eu.
Que uma pessoa está tão concentrada e tão vidrada naquilo que se calhar não estou a dizer a palavra certa. Uma conquista, e esta agora é forte, uma Hum. conquista que ainda sonha alcançar no futebol português. Então, ser campeão nacional ou vencer a Taça de Portugal. É um sonho. Nunca escondeu isso. Sempre foi Nunca, algo que é assumiu, um não é? sonho barra objetivo. Mas aí está, da mesma forma que já o disse aqui, já digo sempre, sem atropelar ninguém, sem estar obcecado com nada. Já estive mais perto, tenho noção disso, quando estava no Vitória, porque fiz um percurso no futebol português de grau a degrau, e com naturalidade, acredito, quando estava no Vitória, com naturalidade estava mais próximo do Benfica, de um Porto ou de um Sporting. A partir do momento que os caminhos, ou o meu caminho foi outro, não é? Em termos de vertente esportiva, e por opções que foram surgindo e que eu fui tomando, sinto que agora afastei-me mais desses 3 clubes, mas tenho 44 anos, portanto, Eu com não vejo calma. assim, Pepa, desculpe lá. Eu Não, vejo, não vejo eu assim. vejo, eu Não vejo vejo. assim porque também essas experiências que foi tendo lá fora, também acho que é importante. Ó Bruno, eu não tenho dúvidas disso, se me perguntarem, E sinto quando tem melhor de tre acontecer, acontece, não é, sim, Pepa? mas eu sinto melhor treinador agora do que há 3 anos atrás. Claro que sinto. Então, depois de Claro, experiências no Médio Oriente e no Brasil, claro que estou muito mais está preparado tudo a agora melhorar, do que estava há claro, 3 anos atrás, sem dúvida. claro. Agora, eu sinto que em Portugal, e até mesmo não é só em Portugal, no mundo do futebol, vive-se muito do foguetão, ou seja, do imediato. Eu acho mais fácil chegar a um grande numa ascensão, numa coisa rápida, do que alguém que faz. Porque, como é que eu vou explicar isto? Por exemplo, olha, o Rui Borges, por exemplo, faz uma época muito boa em Moreira, no Vitória está há 4, 5 meses e calhou com a saída do Ruben. Acho que nem foi 4, 5 meses. Coincidiu com a saída do Ruben. Sim, Ah, são timings. Eu não estou aqui a dizer se o Rui Borges estava mais preparado ou menos. São timings. É o são futebol, timings. é isto mesmo. Ou seja, Sim. eu há 3 anos, na altura, não saiu o Sérgio do Porto, não saiu o Ruben do Sporting, eles não saíram. Se calhar era eu que estava ali próximo. Quem diz é o que é. Ou, por exemplo, se acontece alguma saída de um clube, de um clube agora, de um Benfica, de um Porto ou de um Sporting, se calhar olham para onde? Olham para o estrangeiro ou então olham para Portugal. Quem é que está agora aqui? Ou deu nas vistas? Ora bem, o Santa Clara deu nas vistas. Ou seja, mas quantos anos tem o Vasco? Ok, mas deu nas vistas. Ok, mas e o Moreirense? Está a dar nas vistas agora com o arranque que está a ter, ok, mas por isso é que eu digo que hoje em dia, e não só em Portugal, olha-se muito para um momento, olha-se muito para quem é que está a dar nas vistas. Ora bem, quem é que está na moda, quem é que. Mas, ou seja, eu posso estar errado, mas é a leitura Olham que eu quando tenho. anda à procura, procuram no panorama atual, é isso que quer dizer? Eu acho que sim, eu acho que olham muito para o momento Como atual, está a atualidade? Pois, penso sim, que é muito por aí. e nem sempre faz sentido. Não, para mim não faz, porque é o que eu digo. Eu sinto-me mais preparado agora do que há 3 anos atrás. Mas também sinto, ou posso estar errado, é a minha leitura, mas também sinto que tanto o Benfica como o Porto e o Sporting, se calhar já olharam para mim com outros olhos de possibilidade na altura em que eu estava no Passos ou no Vitória. Porque indo para fora acaba por ser um pouco do radar, mas pronto, mas é o que é. Apesar que o Kaiser veio dos Emirados para o Sporting na altura, mas são casos, pronto, um bocado mais raros. Mas Eu eu acho que continuo. Pepas está a valorizar-se ainda mais, vejo por outra perspectiva. E tenho a certeza Sim, que vai conseguir chegar a um desses. a carreira, acredito que o currículo sai valorizado, a experiência, as vivências. Por exemplo, o Vítor Pereira, de quem eu gosto muito e pronto. E que já participou aqui do nosso Sem Filtros também. Eu sei, eu vi. O Vítor chega à Premier League, eu sei que ele acreditava e sempre acreditou, mas se calhar chega quando, não vou dizer agora ao Vítor, quando se calhar já ninguém, ou muita gente já pensava que não ia ser possível acontecer. E quando ele sai, não é? Sai do Brasil e vai para a Arábia Saudita, para o Al-Shabaab, aí se calhar foi mesmo a confirmação. Pronto, já não vai para a Inglaterra tão cedo. E olha, aí foi. E olha, Ainda bem, exato. ainda bem que foi. Sei lá, são outros tempos. O Jorge Jesus, por exemplo.
andou em tantos clubes e sobe e desce, e sobe e desce, e sobe e desce, e de repente faz ali 1 ano ou 2 anos muito bons em Belém, vai a Braga 1 ano e de repente está no Benfica. Ou seja, por isso é que eu não gosto de olhar. Eu olho para trás e olho para estes casos do Jorge Jesus, do Vítor, do Rui Borges, de tantos. Eu não olho nem com o Vítor Bruno, eu não olho nem com inveja, nem com ciúmes, nem como se deve fazer, nem se não se deve fazer. Olho para isto com naturalidade. É o mercado, são timings, são os momentos. É o que é mesmo assim. Portanto, aí está, viver a vida. Senão, uma pessoa que tenha ciúmes e está obcecado e a olhar para o outro e a desejar. Está lixado, está desgraçado. Por isso é que eu tranquilo, na boa, fazer o meu percurso, o meu caminho, consciência completamente tranquila. Agora, tenho a minha leitura do mercado e a minha leitura é essa. Posso estar errada, pode estar errada, mas é a leitura que eu faço. É que é muito do momento de deu nas vistas aqui e tal. Deu nas vistas e pumba, e vai. Mas pronto. Pepa, muito obrigada. Desejo, em meu nome e em nome da Liga Portugal, todo o sucesso para si e para a sua carreira. Ficamos na torcida pelo Pepa e quem sabe teremos um regresso mais cedo ou mais tarde, o que eu sei que vai acontecer. Não, isso vai, isso vai. Não sei quando, mas vai. E Mas vai. parabéns. Parabéns pela entrevista, pelo programa, mas acima de tudo, a sério, não é puxar o saco, mas eu conheci algumas pessoas da Liga ao longo dos anos, desde que comecei como participante também na segunda Liga, no Feirense, e sei o quanto a Liga se esforça, sei o quanto o trabalho enorme e exaustivo que tem e o quanto tem melhorado. Prova disso também é a mudança de sede, etc. E todas as plataformas e tudo o que a Liga tem melhorado. E pronto, e é para continuar. Porque como português que sou e um defensor acérrimo do nosso país e da nossa Liga, fico contente por a Liga estar todos os anos que passa a dar passos firmes na credibilização do futebol português e a tentar melhorar sempre que pode. Portanto, parabéns. Obrigada, Pepa, pelas palavras e nada disto seria possível sem vocês, que são os verdadeiros protagonistas do nosso futebol e vocês dão tanto ao nosso futebol, não só cá dentro, mas também lá fora. E obrigada por isso também, Pepa, Muito pelo excelente obrigado e trabalho até parabéns. hoje. Parabéns Parabéns para o e Pepa também. obrigado. E peço Um desculpa se beijinho. demorei em algumas respostas mais tempo. Ui, a gente está aqui 1 hora e meia na boa e estávamos mais tempo, mas pronto, olha, por acaso, olha, não tenho mais perguntas, 1 hora e meia, pronto. Senão ainda estávamos aqui mais horas. Obrigada, Pepa, Obrigado. pela Obrigado, disponibilidade. eu. Obrigado, eu. Obrigada. Tchau, Obrigada. Bruno. Obrigado. Obrigado. Tchau, obrigada, Pepa. Obrigada. E pronto, foi mais um Sem Filtros, cheios de histórias que mostram que o futebol português é feito de paixão, superação e momentos inesquecíveis. O Pepa abriu-nos o livro das memórias e provou que às vezes vale mais acreditar no trabalho do que propriamente olhar para a tabela. Obrigada por estarem connosco, continuem desse lado, porque na próxima semana há mais histórias sem filtros aqui na Liga TV.